crianças! Hoje é dia 4 de outubro e hoje nós temos aula de Matemática e Ciências. Pega seu caderno de matemática e vamos fazer o cabeçalho com a data de hoje, Rio Negro, 4 de outubro de 2021. 4 de outubro de 2021, aqui a data resumida. Faça a representação com material dourado, que a professora não fez agora, mas você já pode fazer sozinho. Copie o título da aula de hoje, que é Sólidos Geométricos. Então vamos lá. Mas sólidos geométricos? O que é sólidos geométricos? Então pegue lá o seu caderno, lá da página 37, e você vai ver que lá falamos sobre sólidos geométricos. Seu caderno não, seu livro. Antes de falar de sólidos geométricos, a professora... Opa, tem um fugindo aqui. A professora vai mostrar para vocês algumas formas geométricas que a gente já está acostumado a trabalhar, né? Olha aqui, nós temos o que aqui? Né? Um círculo, nós temos aqui um quadrado. Esse aqui é um plano geométrico, os quadrados, ó, é plano, certo? Temos aqui o triângulo, que você já conhece, mas é plano, olha, é plano, tá? Temos o retângulo, que você já conhece. Então, cada um deles, esses que eu mostrei, são planos, porque você vê, ó, plano, tá? Mas hoje nós vamos começar a falar sobre os sólidos geométricos. Então vejam aqui, nós temos aqui um sólido geométrico. Tudo que está nessa mesa é sólidos geométricos. Cada um desses tem uma forma, né? E a gente encontra no nosso dia a dia alguns. Vejam isso aqui. O que é isso daqui? Lembra o que para você? Lembra uma bola de vôlei. Lembra que uma bolha de sabão, porque vejam, esse é transparente. Então lembra uma bolha de sabão, um pirulito. O que mais que lembra? Lembra tanta coisa, uma bolinha de gude. Então, até a nossa cabeça, que é meio arredondada, né? Então vejam, esse se chama esfera. O nome desse sólido geométrico é esfera. Agora, vejam aqui, nós temos outro que a gente encontra bastante. Esse daqui é um cone. Você já viu um cone? Então, esse sólido geométrico, o cone, ele tem a base aqui, ó, reta, é circular, mas ela é reta aqui embaixo, certo? E eles vêm aqui num ponto, ó, é circular, é um cone. A gente encontra nos cones mesmo, na rua, né, do trânsito, no chapéuzinho de palhaço, chapéuzinho de aniversário, você encontra em vários lugares. Então, o cone. Nós temos aqui o cilindro, olha, temos um cilindro, uma lata de extrato de tomate, uma lata do quê? Pensa aí. Latas de outras coisas, de várias coisas a gente encontra. Uma lata de lixo, às vezes se ela for redonda, então ela tem aqui, ó, a base reta e a outra base reta, mesmo que ele é circular, mas ele é reto aqui, certo? Então veja, nós temos uma base circular, é o cilindro, ó, percebem? Então a gente encontra muito no nosso dia a dia. Deixa eu ver, esse aqui, ó, o cubo. Como que é o nome dele? Cubo. Então, esse aqui é um sólido geométrico muito comum. É uma caixinha. Quando você compra um jogo que tenha dados, o dado não é assim, em formato de cubo? Sim, esse então é o cubo. Então, a gente encontra muito. Caixinha de brinquedo, às vezes vem em formato de cubo. O cubo, todos os lados têm o mesmo tamanho, olhem. Todos os lados têm o mesmo tamanho do cubo. Vejam, se eu colocar minha mão aqui, ó, esse lado, eu cubro, ó. Percebem? Então, todos os lados têm o mesmo tamanho. O cubo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. O cubo tem 6 lados. Agora veja esse outro objeto. Esse
É um paralelepípedo, né? Chamado também de paralelograma. Agora veja aqui, ó, é um paralelepípedo. Ele também tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele é diferente do cubo, porque o cubo, todos os lados, os 6 lados são iguais. Aqui não. Nós temos esse lado igual e esse lado igual. E os outros são diferentes desse aqui. Percebe? São iguais esse e esse. Mas são diferentes daqui da base. Vamos ter ele como base aqui. Certo? Então, a base inferior, a base superior são iguais. Mas as laterais são diferentes da base. Então, ele não é um cubo. É um paralelepípedo. Agora, veja esse aqui, ó. É outro sólido geométrico. Esse é um prisma. Esse também pode ser chamado de prisma, mas eu já explico para você. Então, vejam, esse aqui é um prisma, tá? Vejam, ele tem 1, 2, 3 lados aqui, mais 2 aqui, 6. Vejam que esse aqui é do mesmo tamanho desse, do mesmo tamanho desse, mas é diferente dessa parte. Então, é um prisma, por quê? Porque essa base e essa são iguais e aqui é paralelo. Mas depois eu já falo do prisma. Esse é um outro prisma. É um prisma com base hexagonal, ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, olhem. Tem 6 paralelos aqui, ó. Retos. E aqui eles são retos, olha. Certo? Então, a base aqui tem 6 lados, porque tem 6 laterais aqui, ó. E 2 bases. Base, base. Laterais. 6 laterais, ó. Vamos pôr o meu dedo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 laterais. Mas são só os prismas, os paralelogramas que existem? Esfera, cilindro, cone, cubo? Não. Nós temos as pirâmides. Deixa eu mostrar a pirâmide. Essa aqui, ó. Ó, é uma pirâmide. Vamos usar aqui como base e vejam aqui quantos lados ela tem. 1, 2, 3. A base não é um triângulo? Isso, nós chamamos a pirâmide, essa pirâmide, uma pirâmide de base triangular, porque a parte de baixo dela, a base onde ela fica ali, é um triângulo. A base pode ser qualquer um desses aqui, porque todos são triângulos. Todos os lados são triangulares. Então, é uma pirâmide de base triangular. Agora, vejam aqui, ó. Elas saem daqui da base, essas laterais, vejam, e vêm todos num ponto só. Aqui, ó, nesse ponto. Essa vem nesse ponto, essa vem nesse ponto e essa vem nesse ponto. Por isso que a gente chama de triângulo. Eles saem da base e vão se encontrar todos num ponto. Esse ponto nós chamamos de vértice. Cada ponto é vértice, mas eu já explico melhor. Agora vejam essa aqui, ó. Essa é diferente. Olha essa pirâmide. São pirâmides. Todos os lados se encontram num ponto, certo? Então, são pirâmides. Agora vejam aqui, ó. Uma é triangular e a outra é um quadrado, de base quadrada. Perceberam? Então, essa base é um triângulo e essa base é quadrada, mas são pirâmides. Então, essa é uma pirâmide de base quadrada. Como essa aqui é triangular, ela tem 1, 2, 3 lados. Triângulo não tem 3 lados? Ó, 1, 2, 3. Então, ele vai sair de um lado, do outro. Então, uma base triangular, tem 3 lados. Essa aqui, como o quadrado tem 4 lados, então quantos lados vai ter essa pirâmide? 4 também, porque vai sair desses lados, ó. Perceberam? Olha lá, ó. Sai desse lado uma base, uma lateral, outra lateral aqui atrás, outra lateral aqui do lado. São 4 laterais, olhem. E todas vão terminar lá num ponto. Percebem? Aqui é a base, mas todas vão terminar num ponto só. Essa é igual, não sei porque eu trouxe igual. E agora vejam essa pirâmide. Professor, essa pirâmide é um pouco diferente. Na verdade, ela é parecida com essa. Olha lá a base. Quadrada.
Só que ela é uma pirâmide de base quadrada oblíqua. Ela está tortinha. Compreenderam? Olha como ela tá. Torta, é oblíqua. Mas elas têm as laterais, ó, e aqui um ponto só. Apesar que essa lateral é um pouco mais comprida, porque senão não fica oblíqua, né? Não fica torto. Perceberam? Será que só a pirâmide que tem oblíqua? Não, esse aqui não é, porque ele tá firme. Uma caixinha, se você entorta ela, ela vai ficar oblíqua, ou seja, meio tortinha. Entenderam? Crianças, cada sólido desse tem uma base. Vejam aqui, ó. Esse tem uma base e a outra aqui. Por isso, ó, ele é um cilindro, percebe? Ó, ele rola. Esse aqui tem uma base aqui embaixo e um ponto aqui, que vão se encontrar. Vejam esse aqui, ó. Tem uma base aqui e outra aqui. E as laterais. Cada parte dessa aqui tem um nome. Aqui tem um nome, aqui tem outro, tem outro. Então, aqui nós chamamos de laterais. Lados, tá? Lados. Aqui nós chamamos de vértice. Por quê? Porque é onde se encontram, ó. Os pontinhos onde se encontram, a gente chama de vértice, ó. Vamos ver quantos vértices tem um cubo? Então vejam aqui, ó. Eu tenho um vértice aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, um cubo tem 8 vértices, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E isso aqui, como que a gente chama? Que é esse espaço entre um vértice e outro. Como a gente chama? Arestas. Então, aqui uma arestas. Uma aresta. Quantas arestas tem um cubo, então? Vejam, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deixa eu ver se eu não me perdi. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Vou fazer assim que é mais fácil. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A professora já ia se perder. 12 arestas. É só contar esses onde se encontram os pontos, ó. Essa parte, ó. Então vejam de volta, ó. Quantas arestas tem? Então vejam. 1, 2, 3, 4. Daí agora aqui atrás. 4, 5, 6, 7, 8. Agora falta só aqui. 9, 10, 11, 12. Então tem 12 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Tá. Mas e esse aqui? Vamos lá também. Vamos ver quantos vértices. Vértices é os pontinhos onde se encontram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Vamos ver esse aqui. Olha lá. É a mesma coisa do cubo, esse aqui. Então, vamos ver esse aqui. Olha lá, ó. Vamos contar aqui em cima os vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses os vértices do prisma de base hexagonal. E arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 em cima, 6 embaixo. Agora aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, é só contar as laterais, tá? Crianças, a gente viu que nós temos pirâmides e prismas. Mas o que diferencia? Qual a diferença? Essa aqui é as que mais dá dificuldade para a gente entender. Qual é a diferença de uma e outra? A diferença é que esse é uma pirâmide e esse é um prisma. Ai, mas eu não compreendi. Assim, deixa eu colocar esses dois aqui que é mais alto para eu colocar. Então vejam aqui, ó, aqui embaixo. Percebam que essa daqui,
todos os pontos vão se encontrar num ponto só. Todas as laterais, olha, todas as arestas vão se encontrar num ponto só, nesse vértice aqui. Percebem? Ó, tudo vem para um ponto só. Sai daqui de baixo e vem se encontrar aqui. Isso é uma pirâmide. Ela tem um ponto de encontro, que é um vértice. Aqui tem outros vértices, mas se você pegar as laterais, elas vêm tudo para um lado só, não é? Posicionou ela, tudo vem aqui. É uma pirâmide. Essa tem 3 lados, essa tem 4, mas todos vêm para um ponto só. Agora veja o prisma. O prisma, se você olhar, ele também sobe assim, não é? Como se fosse a parte de cima de uma casa. Mas olhem, vamos colocar nessa posição. Vejam aqui, ele tem uma base aqui e outra aqui. Então, é igual esse tamanho aqui desse daqui. E aqui as laterais, elas são maiores, olha, mais compridas. Aqui é menor, mas essa aqui e essa aqui é igual. Então, é isso que faz eu poder chamar esse sólido geométrico de prisma, porque essa parte é igual a essa aqui. E daí as laterais também são do mesmo tamanho. Essa é igual a essa, é igual a essa, mas essa é igual a essa aqui. Perceberam? Olha esse aqui. É um prisma, a mesma coisa. Então aqui, olha, é igualzinho a esse. Perceberam? Então, ele vai subir as laterais tudo aqui na base, nessa e nessa, na inferior e na superior. Percebem as laterais, ó, sobem. Essa aqui não é igual a essa, compreende? Mas essa de cima é igual a de baixo. E aqui essa é igual a essa, igual a essa. Perceberam a diferença? Por isso que esse paralelograma pode ser chamado de prisma, porque aqui é um de base quadrada, aqui também, mas aqui são retangulares, perceberam? Mas esse também é retangular, esse também. Então, importa que a base aqui, ó, seja igual e as laterais daí também, só que não igual em cima e embaixo. Compreenderam, crianças? Então, vocês vão ter atividades para fazer. Vamos ver lá no slide que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lembrar lá os sólidos geométricos. Olha lá no slide que a gente vai lembrar os nomes. O primeiro é a esfera. Vejam aqui, ó. Tenho aqui ela. Vejam lá é amarelo. Aqui na minha mão ela tá transparente. É uma esfera. O segundo que aparece ali é um paralelepípedo, né? Esse daqui, tá? É um paralelepípedo, que é um prisma. O outro é um cilindro. Olha aqui também, ó, a base, ó. Cilindro. O próximo que aparece lá é uma pirâmide triangular. Vejam que aquela é um pouco mais comprida, poderia vir mais alto. Essa aqui não, é um pouco, os lados são todos iguais, mas poderia ser um pouco mais alto, certo? Olha aqui, ó, triangular a base. Então é esse aqui. O próximo que aparece lá no slide é o cubo. Deixa eu proteger aqui para não fugir. Ó, o cubo é esse aqui. Percebam lá, o cubo tá em vermelho. Depois do cubo, aparece para vocês lá o prisma triangular. Parece uma barraca, não é? Uma barraca de acampamento. Parece aquela parte de cima de uma casa, de algumas casas, né? Ó, telhado. Não é assim que a gente desenha? Eu desenho assim. Quando eu vou fazer um desenho, eu desenho assim o telhado da minha casa. Você talvez faça igual. Então, veja um prisma triangular, porque aqui é triângulo, ó. Prisma triangular, porque as bases são triângulos. O outro que você tem é o cone, que eu tenho aqui. E o último lá, prisma quadrangular. Que é esse, não, cadê? Não trouxe. Teria que ter... não, é uma pirâmide quadrangular. Veja aqui, ó. Então, tem um quadrado aqui embaixo. E ele é uma pirâmide, porque tem... A prof não leu direito lá. Pirâmide, ó. Tem um ponto só. Então, vejam lá. Um prisma quadrangular seria esse aqui, né? Porque tem um quadrado, ó. Troquei. Então, vejam lá. As faces. Essas laterais a gente chama de fásceis, olha. Face. Essas laterais. Chamei de lateral para ser mais fácil para você compreender, ó. Face. Certo? Todas elas têm, ó, as faces.
As arestas, como aparece lá no slide, olha lá aquele quadrado, aquele cubo, quer dizer, ó, essas partes, ó, todas elas são arestas. E ali também aparece como vértice esses pontos aqui, ó. Então, são os pontinhos, são as arestas, lembrando, né? Então lá, ó, prisma triangular, que a gente já viu, prisma quadrangular, prisma pentagonal e hexagonal. Pentagonal seria que aqui é um hexagonal, que tem 6 lados. Seria com um lado a menos aqui, ó, por exemplo, só que daí o tamanho tem que ser igual. Então, o pentagonal a professora não tem aqui, mas são 5 lados em vez de 6, como esse aqui. Esse é o hexagonal porque tem 6 lados. Tem mais lados? Tem com bastante lados. Eu trouxe o de 6, porque não tinha o de 5 comigo. Olha lá as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são muito famosas. Ali nós temos uma pirâmide de base quadrada, pelo que eu percebo ali, parece-me que é. Então é essa pirâmide aqui, ó. Só que, claro, ela é um pouco mais aberta, não tão alta. Lá no Egito eram feitos as tumbas dos faraós, eram pirâmides. Ali era feito um monumento, né? Que eram sepultados faraós lá embaixo dessas pirâmides. Muito interessante. Então, isso é bem famoso. É uma das 7 maravilhas do mundo, são as pirâmides do Egito. Olha que tem algumas pequenas e algumas maiores. Olha as pirâmides do dia a dia, que a professora falou para vocês, da barraca, né? Poderia ser, daqui seria um prisma, mas olha aqui, uma barraca, né? Eu tenho uma barraca assim. Ela se abre em base quadrangular, né? Quadrada, de base quadrada. É uma pirâmide, a gente encontra bastante. Olha lá, o outro que eu trouxe ali é uma caixinha de aniversário, poderia ser de presente, poderia ser de várias coisas. Você encontra menos, assim, no dia a dia, a pirâmide, mas encontra. Então agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu livro didático, deixa eu pegar o meu aqui, que eu tenho, e você vai fazer as atividades do livro e principalmente você vai montar os seus sólidos geométricos. Como, professora? Simples. Lá na página 229, deixa eu abrir aqui, que vocês têm 229. Ó, lá na página 229 do seu livro, você tem alguns sólidos geométricos. Então vejam aqui. Nós temos aqui um cubo. O primeiro é um cubo. Ele está planificado, ou seja, desmontado. É esse mesmo cubo aqui. Só que ele está desmontado e você vai montar o seu. Como, professora? Então preste bem atenção, eu vou colocar bem perto. Você vai recortar aqui em volta, onde tem o símbolo da tesoura. E essa parte cinza não cortem fora. Vocês vão cortar ali, seguindo onde tem o pontilhado, que é igual da tesoura, olhem lá, bem de perto. Estão percebendo? Então, essa parte cinza você vai dobrar e colar. Deixa eu ver se eu tenho um cubo aqui aberto para mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui que a professora fez um monte de coisa aqui, né? Uma baguncinha. Então, vamos ver se eu tenho um aqui. Cadê? Aqui. É esse aqui, ó, que vocês têm. Então, olha, lembrando, vocês vão recortar essa parte, que no meu está branco, mas lá no seu livro, ó, está cinza. Você vai recortar normal, né, aqui do ladinho, ó, não recorta fora, e você vai dobrar pra dentro. Todas as partes, ó, dobra pra dentro. Percebeu? Só dobra. Aqui também dobra. Da própria já tá dobrado, pra ser mais fácil, né? Dobra. Opa, essa aqui não foi dobrada. E aqui mais uma. Todas as formas que você vai encontrar ali no livro, você vai recortar e fazer isso. Aí, dobra, deixa dobradinho assim. Aí você vai dobrar, ó, essa parte aqui também. Todas as arestas, ó, você vai dobrar. Ó, aresta, 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 aqui. Vai dobrando as arestas, pra vincar, pra fazer a marcação. Aí venha o que você vai ter que fazer com muito cuidado. Passa pouquinha cola aqui,
com bastante, só nessas partes, pouquinha cola ali onde a gente dobrou, ó, deixa eu desdobrar pra você ver. Pouquinha cola, você vai fechar ele, deixa eu virar pra cá, fecha pra dentro, fecha, essa base aqui você vai colar aqui em cima, vamos ver se parece, colou. Aí você vai colar, vai ficar assim. Primeiro, espera esse aqui colar bem pra fazer o resto, você não vai descolando. Colou, colou, secou? Espera um pouquinho, põe essa parte pra dentro, ó. Vai colar a outra parte. Percebendo que já começou a fazer uma caixinha? Você vai colando. Aí você vai colar, vai ficar assim. Tudo pra dentro as partes brancas, tá? Vai ficar mais bonito. Aqui eu não vou colar, então fica mais ruim de mostrar. Vai ficar um cubo. Perceberam? Deixa eu arrumar aqui essa parte para aparecer melhor para vocês. É que a prof não colou, daí não fica, é difícil de mostrar. Mas ele vai formar um cubo igual esse, só que pequenininho, com o teu material. Aí você vai para a próxima figura. Deixa eu ver. Ok. Aí você vai para a próxima, que é esse daqui, o paralelepípedo, ó. Tá vendo? Você vai recortar a mesma coisa, dobrar e colar. Pede ajuda para alguém para você conseguir. A próxima é um prisma de base triangular, que é esse aqui, ó. Você vai montar o teu, tá? Tem o nome ali em cima, você pode até recortar e colar embaixo para você não esquecer o nome. Recorta esse aqui, ó, e cola, ó, prisma de base triangular. Recorta, cola embaixo depois para você nunca esquecer. Senão pode ser que daqui uns dias você esqueça, porque acaba confundindo, você não lembra o que que é prisma, o que que não é prisma, tá? Ó, paralelepípedo ou bloco retangular. Cola embaixo, fica bem legal. Depois do prisma, você vai pegar o prisma de base pentagonal, ó. Esse que eu não tenho aqui para mostrar. Vejam, recorto. Vejam que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados aqui. 1, 2, 3, 4, 5 lados ali. Esse é pentagonal porque é 5. A gente chama pentagonal quando é 5 lados. Ó, e daí você vai formar, ele vai ficar parecido com esse, só que esse tem 6 lados. Então vai ter 5. Cola do ladinho para você não esquecer o nome. Aí vamos ver qual é o outro que tem aqui. Pirâmide de base quadrada, ó, o verde. Uma pirâmide de base quadrada, que é essa aqui, ó. Você vai fazer uma dessa, quadrada, tá? Próxima que você vai fazer é pirâmide de base triangular. Olha lá no livro. De base triangular. Então, é um triângulo. Que é, cadê? Essa aqui. Depois, você tem o cilindro. Que é esse aqui, ó. Um cilindro. Então, essa é a planificação do cilindro. Cadê o cilindro? Ó. Cilindro. E a próxima, é interessante que tem aqui do lado ele montado para você ver se você fez certo. E o último é o cone, ó. O último é o cone que você vai fazer, que é, cadê o cone? Ah, esse. Então, olha, a professora tem eles desmontados aqui, ó. Esse, né, que é o cubo, o cilindro. Ó, essa aqui é o prisma de base triangular, ó, porque é um triângulo. Daí você tem o paralelepípedo, que também é um prisma. Você tem o prisma de base hexagonal, ó. É só dobrar, fazer pra dentro, assim, esse é fácil. Aí você vai montando as partezinhas. Vai montando, tá? Ele vai ficar. Daí tem aqui o cone. Esses dentinhos você vai pondo pra dentro aqui, ó, vai colando. Esse aqui dá trabalho, você pode pedir ajuda pra alguém pra fazer, porque eu acho trabalhoso. Cola um dentinho, espera secar, cola o outro, senão acaba rasgando. E esse daqui, ó, é uma pirâmide de base quadrada, olha a base aqui embaixo, quadrada. E aqui é a pirâmide de base triangular, olha a pirâmide de base triangular, na verdade é um triângulo com triângulo dentro. Legal, né, ó?
um triângulo grande com um, dois, três, quatro triângulos, um dentro e três ao lado. Bem fácil, desse aqui é o mais fácil de fazer. Então façam, crianças, agora que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar de fazer. Não estraguem, vão deixando lado a lado, que a gente vai trabalhar mais, aí você vai lembrar. Quando você for fazer uma avaliação que você não lembra, ai, qual que é o prisma? Olha lá, você colou o nome, vai olhar. É uma forma de pesquisar, tá bom? Então, agora nós vamos para a nossa próxima aula, que é de ciências. Então, crianças, em ciências, nós vamos falar sobre um tema bem interessante e importante, que são os animais ameaçados de extinção. Então, esse é o tema da aula de hoje, animais ameaçados de extinção. Eles estão ameaçados. Para começar, eu vou colocar para vocês um videozinho que fala um pouquinho sobre isso. Então, prestem bastante atenção. Animais extintos são aqueles que não existem mais em nosso planeta. Então, quando dizemos que um animal está ameaçado de extinção, significa que já tem poucos de sua espécie e pode ser que deixem de existir. Vamos para alguns exemplos de animais brasileiros ameaçados de extinção. Ararajuba ou guaruba. Este animal é uma ave que existe só na Amazônia e vem sofrendo com o tráfico e o desmatamento. Boto cor-de-rosa. Não é coincidência. É aquele lá que a gente fala na lenda, do boto. Ele vive nos rios da Amazônia, mas ele está em perigo de extinção por causa da pesca ilegal e da construção de hidrelétricas. Onça pintada. Ela é considerada o maior felino das Américas e ela pode ser encontrada em quase todas as florestas e matas brasileiras. Ela está ameaçada de extinção por causa da caça e da destruição do seu habitat. Tamanduá-bandeira. É encontrado na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal. Ele vem sofrendo com o desmatamento e as queimadas das regiões que ele habita. Pica-pau amarelo. Pois é, o pica-pau amarelo que deu nome ao sítio tão famoso de Monteiro Lobato está correndo risco de desaparecer por conta das queimadas e do desmatamento. Lobo-guará. O lobo-guará é encontrado no Cerrado, no Pantanal e nos Pampas. Ele, que futuramente estampará a nossa nota de R$200, está ameaçado de extinção por causa do desmatamento. Mico-leão-dourado. Este simpático animal habita a Mata Atlântica. Ele sofreu durante muito tempo com o desmatamento e o tráfico de animais, que quase acabou com sua espécie. Hoje, existem alguns que estão em florestas do Rio de Janeiro. Tatu-bola. Ele se transformou no personagem da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, mas ele está em perigo de extinção por conta da degradação ambiental e da caça. Tartaruga-oliva. Ela é uma espécie que migra bastante e ela desova principalmente em Alagoas e na Bahia. Esta espécie sofria bastante com a coleta de ovos e a morte no período da desova, mas isso tem diminuído graças a projetos de conservação, como o Projeto Tamar, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas ainda hoje, ela sofre problemas por causa da caça ilegal, da pesca por acidente e da poluição das águas. Para que estes animais continuem existindo, é importante que cada um de nós faça sua parte preservando o meio ambiente. Então, crianças, lá na apostila de vocês têm esse texto falando sobre o peixe-boi. E nós vamos ler um pouquinho sobre ele e você tem umas atividades para fazer. Depois a gente volta a falar sobre os animais. Então vejam lá. O peixe-boi.
Acompanhe comigo lá na sua apostila esse texto e vamos ler juntos. O peixe-boi é um mamífero aquático que vive em média 50 anos. Com 10 anos, ele atinge a idade adulta, pesando aproximadamente 700 quilos e medindo até 4,5 metros de comprimento, ou seja, 4,5 metros. É o único mamífero aquático herbívoro e chega a comer até 30 quilos de plantas por dia. Ou seja, ele é herbívoro, é mamífero e é aquático. Mama enquanto é bebê, depois ele passa a comer plantas, né? E 30 quilos por dia para sustentá-lo. A fêmea ganha um filhote de cada vez, após 1 ano de gestação. Ele nasce medindo mais de 1 metro de comprimento e mama durante os 2 primeiros anos de vida. Existem no Brasil 2 tipos da espécie. O marinho, que vive no litoral nordestino, e o de água doce, que vive nos rios da região amazônica. Atualmente é o mamífero aquático mais ameaçado de extinção, pois é muito perseguido pelos pescadores, por possuir uma carne muito saborosa. Então vejam, crianças, que aqui nós temos quanto tempo de vida ele vive, né? Em média, que ele leva 10 anos para ser adulto, que ele chega a pesar 700 quilos, que ele mede 4,5 metros quando adulto, mas que quando ele nasce, olha aqui, ó, ele já nasce medindo mais de 1 metro e mama durante os 2 primeiros anos de vida. Depois ele passa a comer as plantas. E que nós temos também no Brasil 2 tipos. O marinho, que vive no litoral nordestino, ou seja, nas praias do Nordeste, né, no litoral do Nordeste. E o de água doce, que vive nos rios da região amazônica. Então, um é marinho, da água salgada, e um é da água doce. E que ele também é o mais ameaçado de extinção entre os mamíferos aquáticos, né, da água. Por quê? Porque a carne é saborosa. Os pescadores pegam ele porque a carne é muito saborosa. Se ela é saborosa, consequentemente, ela é muito procurada, né? Os pescadores pegam para vender para quem quer comer essa carne. Então, todos nós, os que consumimos, né, também temos responsabilidade. Então, vejam aqui agora. Mais de 1 milhão de espécies ao redor do mundo podem ser levadas à extinção até 2050. Ali nós mostramos para vocês alguns animais do Brasil, nossos. Mas aqui nós estamos falando do mundo inteiro agora, que mais de 1 milhão de espécies podem ser levadas à extinção. Extinção é desaparecer para sempre, crianças. Ameaçados é porque está sumindo, está desaparecendo, mas ainda não sumiu todos. Então, extinção é não ter mais nenhum. Até 2050, nós estamos em 2021, para 2050 são um pouco mais de 30 anos, de 20 anos, 25 anos, mais, né? Então, pense, em cerca de 30 anos desaparecer tantos animais. Então, vejam, é muitos animais para desaparecerem. Nós temos que fazer alguma coisa, né? Tá, e o que estamos fazendo para mudar isso, para que essas espécies não desapareçam? A gente sempre fala sobre animais, sobre o meio ambiente, mas será que a gente faz alguma coisa para que isso mude? Sim, existem alguns projetos importantes. A gente vai assistir uma pequena reportagem que fala sobre isso e depois a gente vai vendo os projetos que temos no Brasil, que são muito importantes, que vão ajudar esses animais. Então vejam lá. O Brasil tem hoje mais de 600 espécies de animais em risco de extinção. E de olho na preservação foi lançado um programa que vai definir ações de combate às ameaças. O crescimento das zonas urbanas, as mudanças climáticas, a ação do homem.
alguns fatores que levam espécies de animais à extinção ou ao risco de desaparecimento. O homem é o principal culpado, né? O principal fator que leva as espécies à extinção é o desmatamento, né? É a perda do hábitat natural, tanto reduzindo o hábitat natural quanto também fragmentando. Isso reduz a área de vida das espécies, a fonte de alimento, né, áreas para reproduzir, e fragmentando e separa populações, também dificultando aí que animais se encontrem e tenham filhotes, né? O Brasil tem hoje 627 espécies de animais ameaçadas de extinção, como o mico-leão da cara dourada, o tamanduá-bandeira, a onça-pintada, o lobo-guará e a águia cinzenta. E é para reduzir esse número e evitar que espécies desapareçam que o governo federal criou o Programa Nacional de Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção, o PROEspécies. A ideia é definir novas ações de proteção, prevenção e manejo de espécies ameaçadas de extinção no Brasil. A iniciativa faz parte de um compromisso do governo para evitar que espécies que correm o risco de desaparecer, como a onça-pintada, sejam extintas a partir de 2020. O PROEspécies vem como ferramenta, né, trazendo todas as estratégias do governo federal para evitar a extinção de espécies. Então, ordena o processo de elaboração das listas de espécies ameaçadas, adotando critérios internacionais para a criação das listas e aí estabelecendo as diferenças entre os níveis de risco de extinção, espécies com maior risco de extinção e espécies com menor risco de extinção, de forma que a gente possa priorizar quais espécies temos que atuar primeiro. Com essas medidas, o objetivo é evitar que espécies ameaçadas possam ser vistas apenas no zoológico. Então, crianças, vocês perceberam ali que essa reportagem fala em 2020. Nós já estamos em 2021, uma reportagem lá de 2014. Mas existem políticas, né, planos de prevenção. E eu vou mostrar para vocês alguns projetos, né, que previnem específico uma espécie. Por exemplo, temos 2 projetos, podem ter mais, mas eu encontrei esses 2, que preservam, né, conservam a onça-pintada, que é o Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça-Pintada e o projeto OnçaFari, que trabalham em prol da onça-pintada. Temos o projeto Tamar, que foi falado ali no vídeo, também que protege as tartarugas marinhas. O projeto Baleia Franca, que protege as nossas baleias francas. A Associação Mico-Leão Dourado, que também protege o mico-leão dourado. O projeto Viva o Peixe-Boi Marinho, que protege os marinhos. E você? Será que você pode fazer alguma coisa? Você às vezes a gente não tem acesso a esses projetos, mas o que nós podemos fazer? A gente pode fazer a nossa parte. Primeiro, usando menos o carro. Às vezes é perto, não precisa, dá para andar, faz um exercício. Olha lá o 2, não desperdiçar água e energia elétrica. Não podemos ser gananciosos, né? A gente tem que pensar no futuro. 3, não compre ou maltrate animais silvestres. Por que tem o tráfico de animais? Porque tem gente que compra. Se não tiver alguém que compre, não vai ter o tráfico. Então, nós financiamos o traficante de animal silvestre. Nós financiamos. Então, a gente tem que ter a mão na consciência. Todos têm que colocar a mão na consciência. Jogue o lixo no lixo. O material que você vai reciclar é muito importante. E manter o lixo no lixo, porque senão esse lixo vai para o rio e vai destruir a natureza, vai destruir a água que nós mesmos vamos tomar, não só o animal, né? E plantar em casa, ter árvores. Então tudo isso preserva, ajuda o passarinho. Então é bem importante, nós temos o que fazer. Talvez nós não vamos conseguir ir lá salvar a onça-pintada, mas a gente pode fazer a nossa parte onde nós estamos. Nós costumamos cobrar de todas as coisas, né? Que se preserve, mas nós temos que começar por nós mesmos. Então, agora você vai fazer a tua atividade lá, vai interpretar o texto do peixe-boi e vai responder, tá bom? E até a próxima aula. Tchau!